Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e hoje nós vamos tratar de uma questão que é a seguinte: é repreensível eu cultuar uma religião na qual eu não tenha uma fé explícita? Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta com o nosso amigo Alcir Almeida. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aí, Almeida, o que você acha dessa questão? Será que é repreensível a gente praticar uma religião ali que só da boca para fora? Pois é, né? Essa pergunta, ela tem umas questões éticas interessantes, porque você veja só, não é só, olha, é válido ter uma religião que você não acredita? Tem umas outras questões aí no meio, né? Olha, apenas para ficar bem com as pessoas com quem você convive, para evitar escândalo, né? E para complicar, eu gostaria de trazer algumas coisas para a gente parar e pensar. O próprio Cristo, eis que eu vim para trazer a espada, né? Ele não veio... O fato dele trazer uma nova realidade traz um conflito interno que, para se expor diante dos outros, ele pode criar um conflito em quem está do lado. É. Principalmente se que esse lado seja o ambiente familiar. É o mais complexo. É o mais complexo. É o mais complexo, né? E tudo isso para dizer o quê? São questões éticas, precisam ser refletidas com maturidade, com equilíbrio, né? De forma que, exemplo. Antes de você dar o exemplo, deixa eu ler a questão completa. Vamos lá, ler a questão completa de novo. Para que o nosso ouvinte apreenda bem. Essa questão está na pergunta de número 655 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec perguntou assim: é repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? Essa foi a questão do Kardec. É uma questão ética complexa. Exatamente, né? Almeida. Continue, por favor. Vamos lá. Só para dar um exemplo. Não é porque eu acredito em espiritismo, que eu acredito em reencarnação, que eu tenho já na minha vivência experiências outras que me dão a certeza nessas verdades, que eu vou criticar quem pensa diferente. Né? Vou bater de... Não, toda vez que alguém falar alguma coisa, eu vou bater de frente. É causar escândalo sem nenhum fruto bom. Exato. Né? Por outro lado, quando eu vejo algo absolutamente errado, alguém matando alguém, eu não posso coadunar com isso. Eu não posso aceitar isso. Não matar é da lei de Deus mais do que da lei dos homens. E o papel que nós deixamos Deus exercitar em meu ser é livre-arbítrio. Mas, com certeza, eu aceitar que alguém possa matar alguém, por mais que eu tente criar jogos mentais para aceitar isso, está errado. Se não está envolvido nenhum tipo de legítima defesa de si ou de outrem, é contra a lei de Deus. Né? Então, existem limites éticos e a questão discute justamente isso. É válido eu seguir uma religião apenas para não discutir com a minha esposa, para não discutir com o meu avô, para não discutir com a minha tia? Ou vale a pena eu sair levantando, tentando converter todo mundo? Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É verdade, Almeida. Por favor, fica à vontade. Eu lembro que a minha família é toda católica, eu fui criada na Igreja Católica, até que conheci a doutrina espírita por volta de 19, 20 anos de idade. E quando eu cheguei com essa ideia lá em casa, você imagina que... Né, como os outros escândalos. O escândalo, né? Mas como assim?
né? Eu ouvi de algumas tias dizer assim, você vai trair a crença da família? Olha só, a pressão que se faz, né? E agora, você falando aqui, me veio isso à cabeça, dizendo, caramba, eu escandalizei. Eu já passei por isso. Eu escandalizei e não tinha consciência disso. Eu já gerei escândalo, né? Mas é como você falou, não é o escândalo pelo escândalo, mas qual o objetivo do escândalo? Que né? fruto vai se obter com esse escândalo? Como você citou o próprio Cristo aí agora, certamente a mensagem cristã na sua origem escandalizou. Sim. E escandalizou tanto que cria conflitos. E ele foi parar onde parou, né? Talvez esteja por aí aquela frase dele, né, que é necessário que venha ao escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Isso, porque essa pessoa vai pagar um preço alto. Vai. E ele pagou o preço pelo escândalo que ele provocou, que ele causou naquele momento. Preço. O máximo preço, né? Eu paguei o meu precinho, né, por escandalizar a família ali, em ser espírita, né? Por uns 10 anos ficou vendo tia fazendo o sinal da cruz nas tuas costas. Pobrezinho, tão bonzinho. Pois é, rapaz, nasceu da família, mas... desencaminhou-se. Ah, que Deus, né? Deus tenha piedade de sua alma. Mas o fato é que depois de mim já vieram outros a reboque para o espiritismo, né? Sim. Então, eu poderia ter escolhido... Não, eu não vou dizer para ninguém que eu sou espírita, eu finjo que sou, que continuo na crença da família para não escandalizar. Essa é o contexto da pergunta. É o contexto da pergunta. E né? eu acredito que a melhor resposta, que até aqui a gente estava só discutindo, né? Isso. Mas eu acredito que a melhor resposta primeiro, você tem que ser leal a você mesmo. Você tem que ser leal a você mesmo. Nós estávamos falando semana passada que a adoração verdadeira é a do coração, né? Isso tem algumas consequências. Se você quer adorar a Deus no íntimo do seu coração e vai num templo de uma igreja que você não acredita plenamente, eu, Alcir, não te condeno. Não vejo problema nenhum. Mas, não, tem as coisas que você acredita e tem as coisas que a tua igreja te recomenda. Eu não sei que conflito você está evitando por ter tomado essa decisão. Né? Ah, não, você tem que seguir a sua fé. Sei lá que inferno vai criar na sua vida se você seguir um conselho dessa natureza. Né? Uma separação, como dizer, o afastamento de pais e filhos, sei lá. Né? A gente nunca sabe. Busque a sua verdade. Viva a sua verdade da melhor maneira que você for capaz. Como é que se reconhece a boa árvore? Pelos bons frutos que ela produz. Pelos frutos. Quais serão os frutos da tua decisão? Serão frutos bons? Você está fazendo isso com um objetivo útil, saudável, positivo? Né? Como nós comentamos na semana passada, né, Almeida? A coisa toda se complica quando ela não é sincera, quando ela não é verdadeira, quando ela não gera frutos bons. Isso. E eu vou ser muito sincero, a exemplo de você, eu vim da Igreja Católica e eu era daquelas pessoas que efetivamente pegavam a Bíblia, liam a Bíblia, estudavam a Bíblia, estudava lá os evangelhos, as cartas, e foi dentro da Igreja Católica que eu comecei a estudar e falei, olha, tem algo a mais aqui que eu preciso. Como eu não era casado, eu era um jovem, desde criança o pessoal já dizia que eu ia ser padre mesmo, então, é sério. Teve gente ali, quando eu tinha ali meus 12, 14 anos, esse cara vai ser padre. Que coisa. Que coisa, né? Não virei padre, sou casado, tenho meu filho, estou há mais de 30 anos casado com a mesma esposa, graças a Deus, e não foi o caminho que eu segui. Isso era outra história. Então, para mim, foi mais fácil. Né, fazer essa transição, não teve tanto conflito. A pessoa tinha um pensamento meio diferente, deixa ele. Esse menino era diferente. Nunca botei fé nesse garoto mesmo. O negócio é por aí. Enfim, a gente tem que respeitar as decisões de cada um deve encontrar no íntimo do seu coração, numa conversa verdadeira, legítima, com Deus, com o Criador, a melhor inspiração, a melhor caminhada. E eu realmente respeito muito isso. Exatamente. E eu não avanço além disso. Perfeito.
E a resposta a essa pergunta diz o seguinte: a intenção, nisso como em muitas outras coisas, é a regra. Qual é a sua intenção? Com que intenção você está fazendo aquilo? É o que falamos agora há pouco dos bons ou maus frutos decorrência da sua decisão. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias, não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria com a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Tudo gira em torno da sinceridade. Tudo. Com que sinceridade você está fazendo aqui? Qual a intenção? Qual é a sua intenção? O que te motiva? O que te conduz? É exatamente. Né? O que está te fazendo mover? É interessante que motivação é isso, né? É aquilo que te movimenta, aquilo que toca no teu coração. Isso, acima de tudo, é o que a gente deve responder nessa questão. Eu vou viver numa religião que não é a minha, que não é aquilo que eu tenho fé. Tem um momento que não tem jeito. Não, olha, está começando a traumatizar o meu ser. Encontre o seu caminho e saia, mas sem ferir os outros, respeitando os outros, acima de tudo. É muito interessante isso, Almeida. É muito comum. Eu digo que é comum porque eu já vi bastante. Talvez você tenha visto ou ouvido também, né? Também sou do interior. Você sai de uma religião, por alguma razão escolhe outra, e ao sair, começa a jogar pedra naquela, né? Ou seja, tem um ditado popular, né? Joga pedra, não, cuspir no prato que comeu. Né? Gente, se você, em algum momento da tua trajetória, você achou que a opção A é melhor para você do que a opção B, siga a opção A, mas permita que alguém permaneça na opção B ou vice-versa. Sim. Né? Não é porque algo é melhor para você que tem que ser melhor para todo mundo. E é uma coisa interessante, e aí eu estou falando em primeira pessoa porque se aplica a mim. As coisas que eu acreditava lá, eu continuo acreditando. Você somou. Somei, é exatamente isso. Você não substituiu. Eu coloquei coisas a mais. Eu continuo acreditando que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é válido. Perfeito. Né? Que não se deve levantar o santo nome de Deus em vão. Que Jesus é o nosso mestre e o nosso guia, continua lá e cá. Lá e cá. Lá eles acreditam em algumas coisas a mais, mas eu continuo respeitando o modelo arquetípico que Jesus é. Eu continuo acreditando que pai e mãe devem ser honrados, que você tem que respeitar, tem que separar no seu tempo um espaço para Deus, né? Honrar dias de guarda, né? Isso. Os feriados religiosos, dias de guarda. Poxa, você tem que separar. Você não deve cobiçar as coisas alheias, você não deve cobiçar a mulher do próximo, você não deve tudo matar, você não tem que roubar, né? Poxa, isso eu continuo acreditando nos 10 mandamentos. Eu não deixei de acreditar neles. Nós passamos apenas a enxergar algo a mais que não tinha lá. Que não tinha lá, ponto. Nós somamos. É exatamente isso. Né? É interessante. E em nenhum momento, né, Almeida, eu não sei porquê, mas deu vontade de dizer isso, eu vou dizer. Tá dito, vai. Em nenhum momento devemos menosprezar a crença de ninguém. De jeito nenhum. De ninguém. Se você percebe a sua relação com Deus como um raio de luz azul, alguém que vê um raio de luz amarelo tem tanto direito quanto você. Gente do céu, é isso. É isso. Vamos à questão 656, Almeida? Vamos lá. Essa questão 656, ela fecha a temática de adoração exterior. E nessa questão, o Kardec perguntou assim: a adoração coletiva é preferível à adoração individual? Kardec se sai com cada uma, né? Mas faz sentido. É a história da adoração exterior, ela tem mais valor. Não tem um que seja mais valioso do que o outro. O individual e o coletivo... Peraí, Almeida, ele está querendo saber o seguinte:
uma pessoa adorando é a mesma coisa do que 100 pessoas adorando? Não é Deus igual. não vai ouvir mais o vozerio das 100? Deus e é menos. surdo? Deus é surdo? Deus é surdo? Precisa de 100 gritando? Ele não vai ouvir mais os 100 gritando do que um só falando, amigo? Pois é. É aquela coisa, o valor da fé é único. Se é 1 ou 100 não faz diferença. Claro, se o sentimento é verdadeiro, se a adoração é legítima, melhor que seja em grupo. Por quê? Primeiro que quando... É aquela história de eu tenho uma ideia, você tem 2 ideias. Nós trocamos ideias, cada um passa a ter 2 ideias. Exatamente. Eu tenho R$10, você tem uma galinha. Você vende a galinha para mim por R$10, você fica sem a galinha e fica com 10. Eu fico sem os 10 e fico com a galinha. São 2 coisas diferentes. E na fé, é como ideia. Se nós estamos compartilhando uma fé, se nós estamos compartilhando um momento verdadeiro de adoração a Deus, 1 mais 1 é muito mais do que 2. Exatamente. Né? 2 mais 2 é muito mais que 4 e por aí vai. Então, sim, a adoração coletiva, em grupo, comunitária, harmônica, é muito mais prazerosa, ela é muito mais prolífica, não tem outra palavra. Ela vai produzir mais, né? Exatamente. Ela vai produzir mais, ela vai arrastar mais, ela vai tornar possível essa relação nossa com o mais alto mais plena. Mas isso não significa que Deus vai dar tirando preferência a um e a outro. Não tira o valor da adoração individual. Eu costumo falar, quando a gente está tratando desses assuntos, em grupos de estudo, né? Eu digo o seguinte, olha, quando você pensa em Deus, imagina um filetinho saindo da sua cabeça. É o seu pensamento. Digamos que a gente consiga ver o seu pensamento. É um filetinho que vai até Deus. É um fiozinho lá pendurado lá no alto. Quando eu me junto a você para fazer isso, serão 2 filetinhos que já chegam lá a Deus. Que são muito mais são muito mais do que 2 vezes o 1 que existia. Exato. E você junta mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. É claro que isso vai reverberar muito mais junto à espiritualidade. Não tem como não falar. A egrégora formada... A egrégora que se forma... Por favor, pesquisem a palavra egrégora. A egrégora é muito mais completa, ela é muito mais forte. Mas é verdade. E não tem como dizer diferente. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Exatamente. E repetindo, isso não significa que Deus vai dar preferência a um e a outro. A gente está comentando sobre os resultados de apenas um ou de vários fazendo a mesma coisa. E isso é física. Você sozinho é capaz de, sei lá, carregar 50 quilos. Eu sozinho sou capaz de carregar 50 quilos. Se nós 2 nos unirmos para carregar carga, a gente vai carregar mais do que 100. É incrível. Funciona. É verdade. Funciona. Eu li a resposta, não? Não li, né? Não leu. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? A resposta diz o seguinte: os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Nós já comentamos isso aqui agora. E isso não é só no espiritismo, não. Qualquer religião, gente. Bem lembrado. Por favor. E é bom que se diga também, já que você bem lembrou, que os bons espíritos, eles não são atraídos apenas pelos espíritas. Não, eles estão aí em todos os templos bem intencionados, bem movidos. Mesmo aqueles que não acreditam nos espíritos, mas quando oram, eles vêm e os acodem em suas necessidades. Com certeza. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Eles, os homens, né? Sim. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. É o que nós já comentamos. Retirando um pedaço do teu tempo para reforçar essa sua ligação com Deus, está feito. Está feito. Está feito. Basta você querer. Se fosse assim, aquela pessoa que mora lá num rincão qualquer, Cafundó. lá num desses cafundós aí, que não tem
comunidade, ele estaria impedido de se ligar a Deus, porque está faltando mais gente? Claro que não. Precisa mais gente para ligar a luz aqui. É por aí, Almeida. Almeida, você quer fazer mais algum comentário sobre a adoração exterior ou podemos continuar aqui iniciando a vida contemplativa? Eu acho que a gente tem tempo, né? Temos tempo. Então vamos continuar no contemplativo aqui, então. Então vamos iniciar. Vamos ver quem é esse contemplativo. Vamos falar sobre vida contemplativa, a partir da questão 657, Almeida. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Então, Almeida, o que seria essa vida contemplativa? Vamos dar um exemplo. Os anacoretas. Gostou da palavra? Os anacoretas. Você me lembrou agora lá dos essênios. As anacoretas, os eremitas. Então, se vocês não sabem o que é, gente, a gente tem que explicar, não tem jeito, né? Houve, desde sempre, mas principalmente depois do advento do Cristo, muitas pessoas que adotaram a decisão de se afastar dos outros homens. Da vida, né? Da vida em sociedade, viverem isolados, né? Viverem completamente sozinhos, normalmente em cavernas. Isso. Porque acreditavam que assim estariam agradando mais a Deus, né? E estariam vivendo uma vida santa. Exatamente. Então vamos lá, vamos ver como é que a pergunta está. Então seria mais ou menos assim: eu me canso dessa correria que é a vida aqui em Brasília, por exemplo, e em tantas outras capitais e cidades mundo afora, e resolvo adorar a Deus. Então eu abandono tudo isso aqui, vou para um local distante aí, isolado, e vou viver apenas para oração, rezar a Deus. Não quero saber do mundo. Eu vou viver contemplando a natureza e adorando a Deus. Essa é a questão. E o Kardec pergunta: tem utilidade isso? Isso é válido? É válido? É agradável a Deus alguém que toma uma decisão dessa e se entrega a uma vida contemplativa, a uma vida adorativa dessa maneira? Pois é, né? A doutrina espírita, ela sempre nos orienta que o nosso viver, o nosso existir é no sentido de aprender, é no sentido de experimentar, é no sentido de vivenciar. Aprender e ensinar ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Sim. E mais ainda, quando você fala no ensinar, existe a necessidade de um segundo, de uma segunda pessoa, de um segundo ser. Quando a gente se isola, sai da vida em sociedade para viver isolado, você já retirou toda uma questão. Né? Seja eu, seja você. Não, agora eu vou viver isolado. Nós estamos abandonando a companheira, nós estamos abandonando nossos filhos. No seu caso, você está abandonando suas netinhas, no plural. Vai que ela ouve aí e vai ficar brava comigo. Suas netinhas. Estamos tirando algo dessa vida. Os amigos, os companheiros de caminhada. Sim. Todo e qualquer compromisso que você assumiu, ainda na espiritualidade, dizendo, olha, a gente tem que ganhar o pão de cada dia, a gente tem que estabelecer um equilíbrio econômico dentro da sociedade, a gente não pode ser um cidadão inútil. Mas isso garantido, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar as outras pessoas que não... Aí você assume um compromisso com um amigo, com um irmão, com um grupo de pessoas, com uma comunidade, de fazer alguma coisa. A vida contemplativa nega todos esses valores. A vida contemplativa nega a possibilidade de você realizar o bem vivendo em sociedade. Que é uma das leis. A lei de sociedade. Nós temos a lei de sociedade, a gente ainda não chegou lá, né? Mas nós vamos chegar. Uma das obrigações que a lei natural nos orienta é viver em sociedade.
Viver de forma contemplativa é isolar-se, é negar o valor da vida em sociedade. E vamos lembrar, cada um de nós, pela lei de Deus, somos o produto de dois. É verdade. Uma mãe e um pai. Biológicos. Estou falando de biologia. Né? Então, até para que nós estejamos aqui na matéria, dois assumiram esse compromisso conosco. Para dizer o mínimo. Então, tem esse problema. Você pode até acreditar que viver de forma isolada, contemplativa, apenas para admirar a Deus, tem algum mérito. Mas você está abandonando completamente a possibilidade de realizar o bem convivendo. E fazer o bem é fazer o bem para o próximo, mas principalmente a ti mesmo, aprendendo a conviver. E vou parar por aí. E você vai tirar de si a possibilidade de inúmeras provas que você teria no convívio com outras pessoas. Ou seja, em resumo, você está esvaziando a sua vida. É verdade. Então, Almeida, vamos ver o que é a resposta do Espírito da Verdade aí. E essa é a única pergunta do tema vida contemplativa. Sim. A gente começa e encerra a contemplativa. E hoje mesmo. E a resposta diz o seguinte: não, porque se eles não fazem o mal, a pergunta é, tem algum mérito aos olhos de Deus viver de forma contemplativa? Não fazer o mal e a resposta diz, é o suficiente? Não tem mérito, porque se eles não fazem o mal, também não fazem o bem. E eles se tornam, assim, inúteis. É uma resposta dura, né? Inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil, de novo, à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito na sua vida. Ficar à toa não é o bastante. Ou seja, isso aqui me lembrou aí a parábola dos talentos. Você recebe o talento da vida e enterra o seu talento numa vida Deixa passar o tempo aqui. Deixa eu pegar um enxadão aqui, cavei um buraco, botei o talento ali. Vou sentar em cima para que ninguém roube. E eu fico aqui. Contemplativamente. E a vida se escoa inutilmente. E ninguém aprende nada com aquele talento que eu escondi. Almeida, nosso tempo acabou. Acabou. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Gostaram, deixem um like. Não gostaram, deixem o dislike. Acima de tudo, divulguem. Todo mundo tem o direito de criticar também. E na semana que vem, já deixo o convite para que nós reflitamos juntos sobre a seguinte questão: a prece é agradável a Deus? Semana que vem a gente comenta essa questão. Forte abraço. Fiquem com Deus.